Olá, pessoal. Já estamos terminando o ano de 2023. E nos próximos anos que virão, não podemos ficar intimidados, com medo ou com qualquer angústia que possa nos atemorizar. Não. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos em Deus e em Cristo Jesus também. Ele é a nossa segurança, a nossa fortaleza, nosso refúgio, bem presente nas tribulações que vamos passar dia após dia. Então, diante das coisas que vão acontecer futuramente, não importa se vai ser perseguição, se vai ser aflições, se vai ser grande tribulação, se vai ser morte, fome, peste, guerra, ou qualquer outra coisa que possa acontecer, essas coisas não podem provocar medo e angústia nem na sua vida, nem na minha vida em tempo algum. Então, por que não pode? Porque nós estamos em Cristo. Isso é suficiente. Ele é a nossa segurança, a nossa paz. O nosso descanso é nele. Então, nós já temos tudo o que ele nos dá para não ficarmos alarmados, preocupados, perdendo o sono por causa dessas coisas que irão vir sobre todo mundo. Mas aquele que está em Cristo, está em Cristo. E Cristo, na sua vida e na minha vida, é a esperança da glória. Então, nós não podemos ficar pensando e nem buscando as coisas que são aqui da terra. Não podemos ficar preocupados com essas coisas. As coisas que existem aqui na terra não podem nos alarmar ao ponto de tirar a nossa paz, o nosso descanso em Cristo, o nosso sossego, a nossa tranquilidade. Não podem tirar. Não podem mesmo. Então, nós devemos entender o que o próprio Senhor Jesus falou. O próprio Senhor Jesus falou que no mundo iríamos ter aflições, mas deveríamos ter bom ânimo. Então, na sua vida e na minha vida tem que existir bom ânimo mesmo. Esse bom ânimo, ele nos enche de esperança, de convicção, de confiança em Cristo Jesus, que venceu o mundo. Então, nós não podemos deixar que algumas coisas possam nos vencer, principalmente o medo, a insegurança, a angústia, o temor das coisas que virão acontecer. Não podemos nos deixar vencer por essas coisas. Quem se deixa vencer por isso é porque não tem bom ânimo em sua vida. Então, nos próximos anos que virão, vão acontecer muitas coisas no mundo que podem tentar nos afetar de alguma forma, mas elas não vão nos afetar ao ponto de ficarmos desesperados, de desmaiarmos de terror pelas coisas que sobrevirão ao mundo. Não. Nós estamos em Cristo, pessoal. Cristo é a nossa segurança, a nossa viva esperança, a nossa paz. Ele é que nos tranquiliza, de forma que o nosso corpo, alma e espírito não vão sofrer os efeitos das coisas que virão. Porque já existem muitos textos nos falando sobre isso. Então, eu vou ler aqui alguns deles aqui para o nosso próprio conforto, físico e espiritual também. Então, nós devemos acreditar nisso, porque o que está escrito é a nosso favor, a favor daqueles que têm fé em Jesus, confiança absoluta. Você e eu, que confiamos no Senhor, somos como os montes de Sião que não se abalam em tempo algum. Não importa o que aconteça
na terra. Nós não podemos nos abalar pelas coisas que virão acontecer. Pelo contrário, devemos ficar firmes, inabaláveis, seguros, tendo em nossas almas uma âncora que seja segura e firme. Essa âncora, ela penetra além do véu. Ela é o próprio Senhor Jesus em nossas vidas. Essa é a nossa segurança. A âncora da nossa alma é o próprio Senhor Jesus. Então, nós estamos seguros para sempre. Isso é bom demais. Então, agora eu vou ler aqui alguns textos para servir para mim e para você ficarmos com mais confiança ainda, de forma que nada possa nos afetar nos anos futuros. Porque nós temos uma esperança. Nós estamos em Cristo, nós estamos em Deus e temos esperança nesse mundo. A nossa esperança neste mundo é o próprio Senhor Jesus. Então, para que o nosso coração fique com essa confiança, eu vou ler aqui alguns textos a respeito disso. Então, o primeiro texto que eu vou ler está no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 1, onde está escrito assim, ó: o Senhor Jesus falando disse claramente: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, quem crê em Deus e crê também em Jesus, o coração dessa pessoa não vai se turbar em tempo algum. Isso é bom. É uma recompensa. Porque aquele que crê em Deus e crê em Jesus também, o seu coração não vai se atemorizar por nada e nem por ninguém. Então, nós estamos livres desse temor. O nosso coração está livre disso. O nosso coração está em paz, está seguro, está tranquilo. Se muitas coisas acontecerem à nossa volta, vamos ter o nosso coração sem temor algum. Isso é bom. Então, esse texto, ele vem para nos confortar. Essas palavras do Senhor Jesus nos confortam com confiança em Deus e em Cristo Jesus, em quem nós cremos hoje. Isso é bom. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses. Deixa eu achar aqui, rapidinho. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3. É mais um texto para nos ajudar, para nos confortar. Então está escrito assim, ó: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A sua vida e a minha vida estão ocultas juntamente com Cristo em Deus. Ela está oculta. Ou seja, a nossa vida, ela não pode ser vista por ninguém, porque ela está oculta em Deus. A nossa vida está oculta em Deus, está escondida, está guardada, está protegida, está amparada, está segura. A nossa vida, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, essa é a palavra que nos conforta, pessoal. Que nos traz essa certeza e convicção mesmo. É assim que acontece. O que está escrito nesse texto acontece literalmente na sua vida e na minha vida hoje. Então, isso é importante saber. Para que assim, nada e ninguém possa nos causar temor. Em tempo algum. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 18.
Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Está escrito assim, ó. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a convicção que Paulo tinha e pela qual ele escreveu esse texto aqui é a verdade. Ela tem que estar na sua vida e na minha vida também. A mesma convicção, a mesma certeza, a mesma confiança absoluta de que é isso que acontecerá. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Então, é o Senhor que nos livrará de toda obra maligna. Com certeza. Assim como Paulo está dizendo aqui que vai acontecer na vida dele, vai acontecer na sua vida e na minha vida também, hoje e nos próximos anos que virão. Então, o Senhor nos livrará, sim, de toda obra maligna e nos levará salvo para o seu reino celestial. É verdade isso que está escrito. Para mim e para você. O que aconteceu com Paulo naquela época é uma palavra também que tem a ver com você e comigo hoje também. Porque nós também estamos em Cristo. Nós também cremos em Cristo. Como Paulo também creu em Cristo em sua época. Hoje, no século XXI, essa palavra se aplica a você e a mim também. Com certeza. Sem dúvida alguma. Então, sem essa dúvida no nosso coração, só existe certeza e convicção de que é assim que acontecerá. Sem dúvida alguma. Então, agora eu vou ler aqui o último texto que está na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Então, está escrito assim, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, todo aquele que nasceu de Deus, como você e como eu, Deus o guarda. Somos guardados por Deus. E por causa disso, o maligno não toca em você e nem em mim em tempo algum. Deus não permite tal coisa. Deus não permite que aqueles que nasceram de Deus sejam tocados pelo maligno em tempo algum. Isso significa o quê? Que ele não vai conseguir nos tocar para tentar fazer algum mal ou alguma obra maligna. Não. Porque Deus é quem nos guarda. Guarda você e a mim, hoje e para sempre. É assim que é, sem dúvida alguma, pessoal. Então, essas palavras que eu li aqui, elas podem nos dar certeza e convicção disso. Tudo que foi lido aqui é visando isso, para que possamos manter as nossas vidas nos próximos anos com essa tranquilidade. Para que assim possamos ter sempre esse bom ânimo em nossas vidas. Porque o medo, a angústia, o temor de várias coisas podem nos fazer desesperar, podem nos fazer perder a confiança. Então isso não pode acontecer em tempo algum. Não pode mesmo. E para que isso não aconteça, essas palavras foram úteis, importantes, para nos mantermos firmados nessas verdades que ouvimos, que visa fazer com que em você e em mim sempre possa existir essa tranquilidade, essa convicção de que nós cremos em Deus e cremos em Cristo Jesus. E por isso o nosso coração
nunca se atemorizará em tempo algum por nada que aconteça. Então, isso é bom. Porque nos próximos anos as coisas vão aumentar. O princípio das dores já começou. As contrações vão ficando cada vez piores. Então, para não sentirmos os efeitos dessas dores, de forma que possamos ter medo e angústia, é preciso que essas palavras ouvidas possam ser úteis, porque devemos nos apegar a elas, para que delas nunca possamos nos desviar em tempo algum. Então, é melhor manter essas palavras no nosso coração, para que assim, daqui para frente, nós possamos ficar seguros em Cristo Jesus, cada vez mais. Porque o que vai acontecer no mundo é algo que vai afetar a vida de muitos. E pode ser que isso aconteça com você e comigo. Mas quando essas coisas acontecerem conosco, nós devemos nos lembrar das palavras certas, úteis, que vão, como é que eu posso dizer, vão surtir o efeito, um resultado que vai nos confortar, vai nos manter seguros, porque cremos em Deus e cremos em Cristo Jesus. Essa é a confiança que devemos ter para com Deus e para com o Senhor Jesus também. Então, isso é importante. Nós devemos fazer com que essas palavras possam estar presentes em nossa vida. Devemos nos conscientizar através dessas palavras. Porque quem estiver conscientizado disso não vai perder nada. Não vai temer nada. Pelo contrário, vai enfrentar tudo com segurança. Porque Cristo nos dá essa segurança. Essas palavras nos dão confiança. Então, isso é importante isso é importante que esteja acontecendo isso na sua vida e na minha vida também, dia após dia. Porque as coisas que vão acontecer no mundo, elas vão acontecer para nos testar. Nós devemos passar pelo teste, porque essas palavras, elas nos estimulam a perseverar com confiança em Cristo Jesus, mantendo os nossos olhos fixos nele até o fim, com fé, com esperança, com amor. Então, isso é importante, pessoal. Essas palavras confortam a sua vida e a minha vida, nos trazendo segurança, nos trazendo paz, nos trazendo equilíbrio, domínio próprio. É assim que devemos caminhar, com os nossos olhos fixos em Jesus, que é o nosso único pastor, a quem devemos seguir, ouvir a voz dele e seguir a ele, com confiança, com fé. Então, eu espero que essas palavras possam, com certeza, produzir um bom resultado na vida de quem as ouviu. Porque elas foram escritas com esse objetivo. Então, esse objetivo tem que se cumprir na sua vida e na minha vida. Principalmente na época em que estamos agora. Mais do que nunca isso tem que acontecer mesmo. Então, eu espero que o que foi dito aqui seja, assim, útil para a sua vida e para a minha vida. Essas são palavras boas, palavras agradáveis, palavras que podem nos manter com bom ânimo, apesar de tudo. Então, com essas palavras, nós devemos descansar as nossas almas em Deus. Devemos ter calma em Deus em todos esses momentos. Porque Ele é a nossa paz. Ele está conosco. E Ele é aquele que nos guarda disso tudo. Então, eu espero que essa palavra possa edificar a vida de muitas pessoas.
Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.